O seu bebê fica com as mãos mais fechadinhas e você não sabe se isso é normal ou não? Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te explicar o porquê isso acontece e até quando é normal o bebê ficar com as mãozinhas mais fechadas. O bebê ficar com as mãozinhas mais fechadas é uma característica importante dele assim que nasce, mas que em algumas fases do desenvolvimento já pode se tornar um sinal de alerta. E é por isso que nesse vídeo eu vou te explicar até quando é normal o bebê ficar com as mãos mais fechadas e como você pode ajudar o seu bebê a evoluir nesses movimentos das mãos. Então fica aqui comigo até o final. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta, especialista em bebês e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Então a primeira coisa que eu tenho que te explicar é sobre os movimentos das mãos do bebê na fase do nascimento até os 3 meses. Nessa fase é normal que o bebê fique com as mãos mais fechadinhas, por mais que em alguns momentos ele fique com a mão um pouquinho aberta, mais aberta, principalmente nos momentos em que o bebê está mais relaxado, está dormindo, ele costuma manter essas mãos mais abertas. Mas ao longo do tempo, quando o bebê está se movimentando ou quando ele está tentando pegar alguma coisa, quando ele está tentando fazer algum movimento, é comum que ele fique com as mãozinhas mais fechadas nessa fase. Isso acontece também porque nessa fase existe um reflexo, que é uma resposta involuntária, ou seja, que não é controlada pelo bebê, que faz com que o bebê mantenha as mãozinhas mais fechadas. É o chamado reflexo de pressão palmar. Então, tudo que toca as mãozinhas do bebê, ele costuma fechar essas mãozinhas. O reflexo acontece devido a um estímulo específico do ambiente, e nesse caso o estímulo é alguma coisa tocar na palma da mão do bebê. Ele acaba fechando essas mãozinhas. Isso não é controlado pelo bebê e esse reflexo está bem mais forte nesses 3 primeiros meses, mas vai diminuindo ao longo dos meses. Então, assim que o bebê nasce, é um reflexo bem forte, bem presente, e vai diminuindo ao longo do primeiro, segundo, no terceiro mês já está bem mais fraco. E conforme o bebê também vai aprendendo a ter esse controle voluntário, ou seja, o controle das mãos por conta própria, o bebê querer pegar alguma coisa, ele conseguir pegar e largar, esse reflexo também vai diminuindo, porque o bebê já começa a ter o controle sobre esses músculos das mãos. Mas esse marco do bebê conseguir ter o controle sobre os músculos das mãos e começar a conseguir pegar as coisas é esperado que aconteça a partir do terceiro mês, principalmente dos 4 aos 6 meses, e é a fase que eu vou explicar um pouquinho melhor para você no próximo tópico. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê. E agora vamos conversar sobre esses movimentos das mãos do bebê nessa fase de 4 a 6 meses. Então, essa é a fase que a gente espera que o bebê comece a desenvolver esse movimento de pressão, que é conseguir pegar alguma coisa por conta própria. No início, o bebê até consegue pegar, mas por causa do reflexo, tudo que toca na mão, ele vai fechar, então ele acaba conseguindo pegar alguns objetos. Mas essa é a fase que o bebê ele pega por conta própria. Então, você mostra um objeto para o bebê, ele vem com a mãozinha para pegar esse objeto, não precisa você tocar na mãozinha dele para ele fechar. E esse movimento de pressão vai ser muito importante para o desenvolvimento do bebê, porque quando o bebê começa a conseguir controlar os músculos das mãos, ele vai conseguir manter as mãozinhas mais abertas, então as mãos não vão ficar mais muito fechadas, como na primeira fase que eu falei com vocês. E também o bebê ele vai conseguir manipular objetos, vai conseguir brincar de uma forma melhor, porque agora ele já consegue pegar os objetos por conta própria. Além disso, essa é a fase que a gente espera também que o bebê comece a fazer o movimento da esfinge, que é o movimento em que o bebê de bruços ergue o seu corpinho e fica aqui com o apoio nas mãos. E esse movimento da esfinge vai ajudando o bebê a trabalhar esses músculos das mãos e a manter as mãos mais abertas. Então, por mais que no início do aprendizado da esfinge o bebê pode acabar fazendo esse movimento com as mãos mais fechadinhas, conforme ele vai treinando e vai praticando esse movimento, a gente espera que o bebê mantenha mais as mãos abertas e isso vai ajudar também no controle dos músculos das mãos. Por isso que é muito importante a gente incentivar esse movimento da esfinge. E se você quiser a minha ajuda para aprender a estimular o seu bebê a se desenvolver sem atrasos, desde recém-nascido até os 2 anos, eu te convido a conhecer o método Desemped clicando no link da descrição. E outra coisa que eu preciso conversar com vocês é quando não é normal o bebê ficar com as mãozinhas mais fechadas.
Então, se desde o início da vida, se desde o nascimento, o bebê só fica com as mãos fechadas, e principalmente se ele fica com as mãos fechadas com o polegar incluso, que é o polegar aqui na palma da mão, e o bebê mantém sempre as mãozinhas assim, mais fechadas. Isso já pode ser um sinal de alerta no desenvolvimento, a gente já deve buscar uma avaliação de um profissional. Se o bebê também chega na fase dos 4 meses, que é a fase que a gente espera que o bebê consiga manter as mãos mais abertas, mas ele ainda mantém as mãos mais fechadas do que abertas, já é um sinal de alerta, a gente já deve ter uma atenção maior. E se o bebê chega nessa fase dos 4 aos 6 meses e ele ainda não consegue pegar objetos por conta própria, ou seja, a gente mostra um objeto para o bebê, ele não consegue pegar esses objetos. E também se o bebê só pega com uma mão ou se ele mantém uma mão sempre fechada e a outra aberta, isso também já pode ser um sinal de alerta no desenvolvimento. Se o bebê só faz os movimentos com uma mão ou se ele mantém sempre uma mãozinha fechada, pode ser um sinal também de tensão muscular ou assimetria. Eu tenho um vídeo onde eu explico mais detalhadamente sobre os torcicolos e assimetrias no bebê. Eu vou deixar aqui no link da descrição para você conferir esse vídeo depois. E agora eu preciso te explicar como você pode ajudar o seu bebê a desenvolver esses movimentos das mãos e manter as mãos mais abertas. A primeira coisa é respeitar esse tempo que é normal que o bebê fique com as mãos mais fechadas, que é nesses 3 primeiros meses de vida. Então não adianta nesses 3 primeiros meses de vida a gente ficar forçando o bebê a abrir as mãozinhas, porque é algo normal, algo fisiológico do seu desenvolvimento. A gente espera que o bebê fique com as mãozinhas mais fechadas. E conforme ele vai evoluindo nos movimentos das mãos, ele vai conseguindo abrir mais as mãozinhas. A outra dica importante é evite o uso de luvas no bebê. É muito comum no recém-nascido, no bebê pequeno, colocar as luvinhas para evitar o bebê a se arranhar, a acabar se machucando, mas essas luvas acabam impedindo que o bebê desenvolva esses movimentos das mãos e também acaba ativando esse reflexo de pressão palmar. Então o bebê vai ficando sempre com as mãozinhas fechadas ali dentro da luva. E isso pode acabar atrapalhando esse desenvolvimento dos movimentos das mãos do bebê. Então evite o uso de luvas em bebê. Incentive esse movimento do bebê de pegar os objetos. Como eu falei, a partir dos 2 meses o bebê começa a conseguir ter um controle um pouquinho melhor, então ele começa a conseguir tentar pegar esses objetos. Então você pode mostrar objetos aqui na frente do bebê ou até colocar na mão do bebê para no início ele pegar através desse reflexo e depois ele ir aprendendo a pegar esse objeto por conta própria. Sempre opte por objetos que sejam fáceis de pegar. Não adianta a gente oferecer um objeto muito redondo, muito grande, que seja difícil do bebê conseguir segurar esse objeto. Então opte sempre por objetos que tenham alguma haste. Por exemplo, esse objeto aqui tem uma hastezinha que o bebê consegue encaixar a sua mão. Sempre que tiver uma haste vai ser mais interessante para o bebê conseguir praticar esses movimentos das mãos. As argolas também são ótimas, que elas são mais fininhas e o bebê consegue encaixar suas mãozinhas aqui e manipular esse objeto. Então você pode oferecer esses objetos que sejam mais leves, que tenham uma haste para o bebê ir treinando esses movimentos das mãos e assim evoluindo. E também incentive o bruços. O bruços vai ser fundamental para o bebê desenvolver os movimentos das mãos também. Essa dica pode até parecer estranha, mas como eu falei com vocês, é a partir do bruços que o bebê vai evoluindo para conseguir fazer a esfinge, que é esse movimento em que ele sustenta o peso do corpo aqui nos seus bracinhos com as mãozinhas abertas, e isso vai ajudando o bebê a fortalecer esses músculos das mãos e a manter essas mãos mais abertas. Então, por mais que no início da vida o bebê fique aqui de bruços somente com apoio nos cotovelos, dobradinhos, que ele fique aqui com a cabecinha mais baixa, é a partir desse movimento que o bebê vai evoluindo para esticar cada vez mais suas costas e seus bracinhos e conseguir fazer a esfinge. Então a esfinge vai ser fundamental também para o bebê conseguir desenvolver esses movimentos das mãos. E por isso que se você quiser entender mais sobre a importância da esfinge para o desenvolvimento do bebê, assista também esse vídeo.